Olá. Hoje, vamos mergulhar num tema que afeta muita gente, a polifarmácia. Sabe, aquele uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. Isso. E tem uma ideia comum de que o risco só aparece com, sei lá, 10, 15 remédios. Exato. Mas, olha, uma pesquisa recente sugere que o perigo pode começar bem antes. A gente está falando de um estudo bem grande, publicado no British Medical Journal, o BMJ, em 2025. É de Douglas e colaboradores. Um estudo super relevante. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é, bom, desempacotar as descobertas desse estudo britânico. Ele analisou milhões de pacientes, né? Para a gente entender as implicações reais para como a gente gerencia os medicamentos. Exatamente. O que ele realmente nos diz sobre a segurança de tomar múltiplas prescrições é a pergunta-chave. Certo. Vamos aos detalhes, então. A dimensão do estudo é impressionante. Foi no Reino Unido, né? Usaram prontuários eletrônicos de mais de 3,8 milhões de adultos. Uhum, um volume enorme de dados. Isso entre 2010 e 2020. O objetivo era bem claro: avaliar como o número de medicamentos prescritos impactava desfechos sérios, como mortalidade e hospitalizações. Isso. E, metodologicamente falando, para quem não é da área, foi um estudo de coorte retrospectivo. Ou seja, olharam para trás, né? Exatamente. Pegaram os dados de saúde desse grupo enorme de pessoas ao longo de 10 anos. Aí eles separaram os pacientes pela quantidade de remédios que usavam continuamente. Em grupos, tipo, Isso. Grupos 0 a 4 medicamentos, 5 a 9, 10 a 14 e 15 ou mais. Depois, foi observar o que aconteceu com essas pessoas, né? Desfechos como morte, internações que poderiam ser evitadas, quedas, fraturas. complicações cardíacas também, né? Também insuficiência cardíaca, outras complicações clínicas importantes. E os achados, bom, são bem diretos, né? Quanto mais fármacos, maior o risco. Parece óbvio, Mas mas... quantificar isso é que é o ponto. Exato. E aqui é onde fica realmente interessante, sabe? Os pacientes que usavam 15 ou mais medicamentos, eles tiveram um risco 2,3 vezes maior de morte É muita coisa. e 3,6 vezes maior de internação por eventos que, teoricamente, seriam evitáveis. Isso comparado com um grupo que usava poucos remédios, de 0 a 4. E não foi só isso, teve também um aumento claro no risco de fraturas, quedas e descompensações clínicas nesses grupos com mais medicamentos. Faz sentido, né? Mais remédio, mais chance de efeito colateral, interação. Sem dúvida. E o que talvez seja o mais surpreendente, mesmo o grupo que usava de 5 a 9 medicamentos, que muita gente poderia considerar moderado, Assim, já apresentou riscos significativamente maiores em comparação com o grupo base, o de 0 a 4. Isso meio que derruba a ideia de que esse nível de polifarmácia é tranquilo, sabe? nossa, é impactante pensar nisso. Já com 5 a 9 remédios, o risco sobe tanto assim. Isso leva a gente a perguntar, né? Se os médicos prescrevem, não é porque precisa? Como é que a gente diferencia o excesso do que é essencial? Essa é a pergunta de milhões, né? O que é fascinante aqui é que o estudo reforça, mas com números muito robustos, uma suspeita que a gente já tinha na clínica. O excesso de medicações pode ser iatrogênico. Iatrogênico, quer dizer, causado pelo próprio tratamento? Exato, o próprio tratamento causa dano. Muitos eventos adversos, tipo quedas em idosos, confusão mental, até reinternações, podem ser resultado do efeito cumulativo dos fármacos. É a tal forma silenciosa de dano que a polifarmância pode representar, sabe? Não é a doença base piorando, é o remédio. Entendi. E claro, o estudo tem pontos fortes. É enorme, como você disse, e levou em conta muitos fatores para tentar isolar o efeito dos medicamentos. Idade, outras doenças, nível socioeconômico, até cuidados paliativos. Isso dá robustez para a análise. Muita. Mas, como todo estudo, tem limitações importantes. Ele não consegue dizer quais medicamentos específicos são os vilões. Ele foca na quantidade. Ah, então não dá para dizer foi o remédio X ou Y. Não. Não estabelece causalidade por fármaco individual. E também não detalha o tempo de uso prévio. Foca mais na exposição naquele momento da análise. É uma fotografia, não um filme completo do uso. Entendido. Então, se a gente não sabe exatamente qual remédio é o problema principal, só que a quantidade importa, como isso se traduz na prática clínica?
O que dá para fazer com essa informação? Olha, as implicações são bem importantes. Vai além de só dar uma olhada na lista de remédios. Reforça muito a necessidade do que a gente chama de deprescrição. Deprescrição. Seria o contrário de prescrever, tirar o remédio. E exatamente, identificar e suspender ativamente medicamentos cujos riscos naquele paciente específico superam os benefícios. Isso exige uma avaliação crítica, periódica, sabe? Mesmo numa consulta de rotina. Não esperar um problema acontecer. Isso. E existem ferramentas que podem ajudar. Os critérios de Beers ou os critérios Stop-Start, por exemplo, funcionam como checklists para sinalizar fármacos de maior risco, principalmente em idosos. Facilitam essa revisão crítica. Exatamente. A prioridade tem que ser manter só os medicamentos que comprovadamente melhoram a qualidade de vida ou desfechos que realmente importam para o paciente. Simplificar o esquema terapêutico sempre que possível é fundamental. E o paciente nisso tudo? Fundamental. Envolver o paciente na conversa, explicar os riscos, os benefícios de forma clara. A decisão tem que ser compartilhada. O paciente precisa entender por que está tomando ou deixando de tomar cada coisa. Se a gente conecta isso com um quadro maior, a gente vê uma tensão interessante. A polifarmácia é, em parte, fruto do avanço da medicina, né? Conseguimos tratar mais condições ao mesmo tempo. Verdade. Mas também é fruto da fragmentação do cuidado. Cada especialista olha para a sua doença, para o seu órgão. Às vezes falta uma visão do todo. E aí esse estudo serve como um alerta bem poderoso. A prescrição consciente é tão vital quanto fazer o diagnóstico certo. Então, para resumir a mensagem principal, a quantidade de medicamentos importa e muito. Mesmo o número que a gente achava moderado, tipo 5 a 9, já eleva os riscos de forma significativa. Exatamente. Isso exige, então, uma vigilância constante, uma abordagem mais crítica, mais ativa na hora de gerenciar as prescrições. Não é só adicionar, tem que pensar em subtrair também. Perfeito. E para a gente pensar um pouco além, isso levanta uma questão bem importante, né? Se a simples contagem de medicamentos já revela riscos tão pronunciados, imagina só a complexidade da rede de interações entre esses múltiplos fármacos. Que outros efeitos, talvez mais silenciosos, mais cumulativos, podem estar acontecendo ao longo do tempo, especialmente em quem vive com várias doenças crônicas? É verdade. A interação é outro nível de complexidade. Com certeza. É uma área que a gente ainda precisa explorar muito mais a fundo. O que não vemos pode ser tão ou mais importante do que o que já conseguimos medir.